Olá, uma ótima tarde, sejam todos muito bem-vindos. É um prazer estar aqui com vocês nessa tarde. É uma pena que ainda estejamos passando pelo momento de pandemia, mas a gente não podia deixar de arranjar uma forma, se reinventar e trazer conteúdo relevante e importante para cada um de vocês. E agora sim, muita honra que eu dou início ao nosso terceiro seminário Capixaba de Manutenção, realizado pelo Sindifer e pelos seus parceiros. Roda o VT. Gostaríamos também de agradecer o apoio da Samarco. E agora sim, é com muita honra então que vamos dar início ao nosso terceiro seminário Capixaba de Manutenção. E antes de começarmos então a nossa sequência de palestras, eu convido o presidente, o senhor Luiz Soares, para trocar uma palavrinha com vocês. Terceiro seminário Capixaba de Manutenção. Este seminário é uma realização do Sindifer e conta com o apoio da Findes, do Senai, do Sebrae e do Comitê de Manutenção do Sindifer. A todos que participaram na realização deste evento, nossos sinceros agradecimentos. Este ano, o nosso seminário tem como tema Transformação da Manutenção em Tempos de Pandemia. Nós vamos ter como palestrantes o Marcelo Lima e Ricardo Pimenta de Menezes, ambos da ArcelorMittal. Também teremos o Fabrício Rupp e o Hilker Scopel, que são da Samarco. Ao final, teremos o Oswaldo Larroz Maia, que é do Senai de São Paulo. Nossa expectativa é que vocês tenham a oportunidade de absorver o conhecimento trazido por esses ilustres palestrantes. Ao final, vocês consigam debater os temas e isso possa contribuir para vocês, todos os ouvintes desse seminário, em suas respectivas empresas e agregar valor a todos vocês. Desejo a todos um ótimo seminário e que seja muito proveitoso esse investimento de tempo que estamos fazendo aqui. Boa tarde a todos, ótimo seminário. Senhor Luiz Soares, deixa eu anunciar então o tema do nosso evento, Transformação da Manutenção em Tempos de Pandemia. E antes da gente de fato dar início então às palestras, deixa eu conversar com vocês sobre como vai ser a nossa dinâmica. Primeiro então vocês vão assistir às 3 palestras e aí eu já faço um convite para que vocês deixem suas dúvidas, as suas perguntas e aí lá no chat do YouTube. E eu tenho aqui uma equipe pronta para recolher todas essas perguntas, porque elas serão respondidas logo após o nosso intervalo, no debate que a gente vai ter também aqui no nosso evento, combinado? Bom, agora sim eu vou convidar então os nossos primeiros palestrantes, Marcelo de Oliveira Lima e Ricardo Pimenta Menezes, e vou aproveitar para apresentar todos os outros também para vocês. O Fabrício Rupp e o Hilker Scopel, também o Oswaldo Larroz Maia, então serão os nossos palestrantes. Então agora vamos começar com a nossa primeira palestra. Convido então o Marcelo de Oliveira e o Ricardo Pimenta para darem início. Bom, boa tarde a todos. Gostaria de agradecer a participação minha e do Marcelo aqui nesse bate-papo pelo Sindifer. E gostaria de me apresentar aqui, Meu nome é Ricardo Pimenta de Menezes, sou especialista em confiabilidade e gestão de ativos, tenho como formação em engenharia mecânica e eu sou mestre em controle e automação. E nesse contexto todo aqui eu tenho o papel aí de suportar toda a aplicação de tecnologia
nesse assunto de confiabilidade e gestão de ativos. Boa tarde também, agradeço também a oportunidade. Sou Marcelo, trabalho na engenharia, área de engenharia da Arcelor. Trabalho tanto na parte de projetos, mais especificamente projetos, em todas as fases, né, do projeto, parte técnica do projeto, e também como suporte técnico, né, das áreas de manutenção. E a gente vai dividir aqui esse tempo, né, para poder apresentar aí esse tema que foi proposto. Não, beleza. Então, como agenda, a gente vai passar aí, dar um contexto desse universo que a gente está vivendo agora, esse ambiente, né, de pandemia. Depois a gente vai passar por alguns exemplos de ações que a gente está tendo dentro da empresa e, ao final, tentar passar uma mensagem assim, de pontos importantes que a gente tem refletido e aprendido durante todo esse período. E a gente vai fazer esse bate-bola aí, eu e o Marcelo, dividindo o tempo para a gente tentar passar por todos esses itens. Aqui só uma visão assim, de ArcelorMittal no mundo, só para vocês terem ideia de como a Arcelor está bem difundida no mundo como um todo e a participação dela, né, mostrando aqui o gráfico de pizza em cada região. A ArcelorMittal é líder no mercado global de aço, fornecendo produtos aí tanto para a parte automotiva, construção, como eletrodomésticos e embalagens. E um item até interessante aqui dessas informações aqui, que a Arcelor tem aí cerca de 1.300 pesquisadores. Então, a gente tem um R&D forte desenvolvendo produto e processos para a área siderúrgica. Deixa eu passar mais aqui. Agora, vindo aqui para a ArcelorMittal Tubarão, que é de onde a gente está falando, né? A gente tem uma produção aí cerca de 7,5 milhões de toneladas por ano, cerca aí de 5.500 empregados, isso só no universo de empregados próprios, né? Então, tem gente pra caramba e é um desafio, né? Como é que a gente trabalha com tantas pessoas nesse cenário de pandemia. E, só para ter ideia também, mais de 37 anos aí de empresa funcionando. Agora, vindo aqui para esse contexto de pandemia, acho que todo mundo está bem ciente, né, dos problemas e impactos que a gente está tendo com esse cenário. A gente tem essa questão de distanciamento social para evitar a disseminação do vírus por todas as pessoas, os impactos econômicos e todo esse cenário incerto na economia, né, do tipo, quanto que a gente vai precisar produzir ano que vem, como é que vai ser a demanda, e isso tudo gera uma dificuldade de como é que a gente vai continuar as atividades da empresa, né? Tanto em cenário de redução ou até de expansão da produção. Então, a gente tem todo um cenário complexo até para a questão da mudança da cultura desse novo normal que as pessoas agora vão ter que assimilar e trabalhar com ele, né? Fora outros impactos. Então, a empresa, ela deu uma direção assim, bem bacana para nós funcionários, que é essa mensagem de incorporar novas maneiras. Agora é um ambiente propício para a gente identificar essas novas maneiras e atuar em cima delas. A gente tem muita oportunidade de melhorar, sair do antigo, de como a gente fazia, para esse novo normal. Então, aqui só algumas ações assim, de visão corporativa, né? A gente implementou o teletrabalho, toda a nossa parte administrativa começou a trabalhar também em casa, fazer o home office. Foi um grande desafio e acho que a gente teve bastante aprendizado com isso. A gente teve toda a parte de ajuste do ambiente da empresa para receber os funcionários, né? O protocolo de medição de temperatura corporal. Então, todo funcionário visitante que entra na empresa, ele tem a temperatura aferida, né? Tem também a questão das ferramentas digitais que já estavam disponíveis, né, de alguma forma, mas agora foram implementadas aí com peso para todos os funcionários. Questão dos EPIs disponíveis, e são vários itens aqui. Isso tudo para que a gente mantenha a distância social entre as pessoas e consiga realizar nossas atividades. Aí, antes da gente entrar nos assuntos de foco da apresentação, eu queria trazer um pouco a visão superior à manutenção, à engenharia, a projetos, enfim, que é a gestão de ativos.
Não sei se todo mundo está familiarizado com isso, mas a gestão de ativos é um assunto que visa trabalhar a organização da empresa para que ela obtenha um melhor valor dos ativos dela, ou seja, balancear todo o custo e risco e desempenho dos seus ativos para que ele gere valor, porque se ele não gerar valor, ele não faz sentido para a empresa. E quando a gente pega o escopo da gestão de ativos, ele vai tanto da organização e pessoas, quanto para o ciclo de vida do ativo. Então, ele abrange a empresa como um todo, organizando toda a parte estratégica e planejamento da empresa, jogando para dentro ali para que o processo todo aconteça em cima dos ativos e os ativos gerando valor para a empresa, né? Então, isso aqui é uma arquitetura bem bacana que passa essa visão de gestão de ativos. E quando a gente entra aqui no ciclo de vida do ativo, que é onde a gente vai focar hoje na nossa conversa, o ciclo de vida do ativo ele parte aqui desde a concepção, né, de um novo ativo até o descarte dele. Então, todas essas etapas aqui, elas de alguma forma foram impactadas pelo esse cenário de Covid, pandemia. Então, a gente teve que ir buscar novas maneiras para manter esse ciclo funcionando e manter a nossa rotina em todas essas caixinhas aqui funcionando. Então, agora eu vou pedir ajuda aí do Marcelo para a gente comentar algumas ações que a gente está fazendo em cima de cada parte, step desse do ciclo de vida. Então, relembrando o ciclo ali, né, a gente tem algumas etapas que a gente vai abordar mais profundamente agora com esse contexto aí da pandemia, passando aí pela concepção, ciclo de vida do ativo, né, concepção, projeto, aquisição, uso, manutenção. Começando aí pela concepção, antes como o Ricardo falou, né, boa parte do que a gente vai falar aqui já existia, já era usado, outras coisas a gente tinha conhecimento, mas tinha é a questão do novo, né? O novo às vezes precisa de um incentivo para ser colocado em prática, e então a pandemia acelerou, potencializou algumas iniciativas algumas ferramentas, né? Inicialmente tentando reduzir a exposição das pessoas, a necessidade das pessoas se deslocarem, a necessidade de fazer uma reunião presencial, privilegiando o remoto, né? As ferramentas remotas. E a gente vai ver ao longo dos exemplos que alguns, esse foi uma motivação, mas tem alguns resultados, né? Umas consequências positivas também. Por exemplo, a produtividade, em alguns casos, pode ser melhorada, né, com o uso dessas iniciativas. Nessa parte de concepção, né, no ciclo de vida do ativo, começaria exemplificando a questão do escaneamento de parte, né, da planta, de processos, né, utilizando drones. Tem uma função de facilitar, né, a análise de interferência, poder permitir discussões acerca de um novo layout, acerca de como integrar, né, eventualmente um equipamento ou uma planta nova ao que já tem existente, né, no local, e que nos leva ali à segunda parte, né, da realização de visitas técnicas online. Isso era algo pouquíssimo utilizado e passou a ser muito utilizado de março para cá, usando em parte o que o drone, né, nos permite fornecer, né, para os proponentes, por exemplo, né, antes a gente tinha que receber proponentes aqui muitas vezes de fora do país. Imagina, no meio da pandemia, os deslocamentos locais foram reduzidos, imagina internacionais, né, ficaram praticamente proibidos. E a gente tem que seguir com as atividades. Então, utilizando aí as imagens aéreas, utilizando vídeos, numa reunião online, ele usando as ferramentas que a gente tem hoje, você consegue ilustrar e debater utilizando essas imagens, utilizando um modelo 3D, a gente consegue também uma produtividade maior, né? Antes ia fazer visita com 5 proponentes,
o trabalho que dava isso, de logística, de liberação de acesso, recepção das pessoas, cuidado com segurança dessas pessoas que não estão habituadas com a nossa planta, de uma visita no campo, de repente, num dia, poderia conseguir ver algo, no outro dia poderia não conseguir ver porque estava tendo alguma atividade, enfim, algum empecilho, dificuldade, tempo, clima, tipo, uma visita numa área externa, pode estar chovendo. Então, tem uma série de benefícios que foram colhidos, né, com essa iniciativa. Um exemplo que é comigo, dessa questão da produtividade, numa fase dessa, né, de concepção de um projeto, avaliar alternativas, eu precisava analisar uma série de alternativas para uma mesma situação e que nos tempos pré-pandemia, com certeza eu ia fazer visita de campo com vários parceiros para coletar as experiências e percepções de cada um, coletar propostas, valores budgetários, né, de prazo, discutir alternativas para montar uma solução. E antes, com certeza, isso seria feito num processo lento devido à logística envolvida. E no cenário, né, com as ferramentas online, eu consegui fazer isso em 3 semanas, algo que antes, certamente, eu levaria possivelmente o dobro do tempo para poder trazer gente e botar atores diferentes, né, para debater um assunto. Vamos seguindo, Ricardo. Aí o nosso ciclo, né, agora chegando na fase de projeto, uma vez iniciado aí a engenharia de um projeto, essa ferramenta chamada Design Review, né, em português nada mais é que a gente poderia chamar aí de uma revisão de projeto, um debate de projeto, que é muito potencializado pelo uso de ferramenta 3D e das reuniões remotas, porque eu consigo, num mesmo momento, com a facilidade logística e visual que isso traz, colocar para debater várias partes interessadas, né? Além da engenharia, colocar manutenção, operação, a área de segurança, corpo gerencial, equipe de implantação, e colher, né, visões diferentes, olhares diferentes sobre uma mesma solução ou sobre alternativas diferentes. A gente dá oportunidade para as pessoas que estão menos envolvidas no dia a dia do projeto estar participando, colocando a sua opinião, enxergar, né, prós e contras de alternativas que, com esse olhar diferente, às vezes poucas pessoas ou menos pessoas olhando teria menos contribuição e possivelmente poderia deixar de ver algo relevante. A gente consegue também trazer, né, um operador, uma pessoa do turno que é experiente, mas trabalha de turno. A gente favorece que essa pessoa participe e com isso a gente também aumenta o pertencimento, né, engajamento dessas pessoas no ciclo, né, desde essa fase de projeto, né, no ciclo ativo. E também colocamos no mesmo momento, de uma forma produtiva, disciplinas diferentes, né? Conseguimos colocar as pessoas, né, de elétrica, mecânica, civil, operação, para fazer um debate mais construtivo. Aquela imagem superior ali do 2D e 3D é bem ilustrativa, né, que às vezes antigamente eu não traria, vamos pegar aqui, procurar um operador, né, às vezes uma pessoa muito prática, ele analisar um desenho em 2D, né, é muito mais difícil do que ele ver uma imagem em 3D e conseguir se situar ali e enxergar o impacto daquilo ali no dia a dia dele, no processo que ele está acostumado a trabalhar, né? Então, o 3D traz essa facilidade de visual e o remoto, né, favorece a participação de mais pessoas, né? Vamos para frente, Ricardo. Na aquisição aí a gente tem muita coisa para falar. Os testes de aceitação em fábrica, né? A gente tem... Isso aí foi uma mudança que partiu dos próprios fornecedores, pelo receio, né, correto, né, de deslocamento, de receber pessoas de outra cidade, de outro estado, né, na sua planta, né? Alguns fornecedores estavam em cidades que estavam passando por lockdown
e começou-se a usar as ferramentas digitais, né, para fazer inspeção. A gente tem feito isso para fazer inspeções de peças, de componentes mecânicos, inspeção de solda, de equipamentos como um todo, na parte elétrica, teste de software, né, teste de plataforma de PLC, teste de supervisório, inspeção e teste de painéis elétricos. Eu que sou da elétrica aí, confesso que a gente tinha um preconceito, assim, né, uma restrição, né, com essa questão do teste remoto, ou de mandar uma pessoa lá para que não seja a nossa própria equipe, né, para fazer, porque a gente aproveita esses momentos para se inteirar mais das particularidades, né, da solução, dos equipamentos que estão sendo fornecidos. Então sempre foi um valor muito grande para nós da equipe técnica, né, participar desses testes presencialmente. Isso é um paradigma que foi sendo quebrado e a gente passou a avaliar caso a caso, né, considerando a estrutura do fornecedor, o histórico de fornecimento. Se eu tenho uma empresa que eu já fiz vários fornecimentos, do mesmo tipo, solução similar, eu tenho muito mais confiança, eu conheço o padrão de teste, padrão de produto, padrão de montagem, padrão de solda, assim, falando da turma da mecânica, o requisito, né, o rigor de qualidade, controle de qualidade. A gente tem que considerar também a complexidade, a quantidade de itens a serem verificados, a logística, né, aonde que está esse fornecedor. Uma coisa é eu me deslocar e aqui na Serra, num bairro vizinho à minha casa, e fazer uma inspeção. Outra coisa é eu ter que ir para outro estado. Tem a questão do custo, questão da exposição, né? Viagem internacional, a gente tem fornecimentos internacionais. Nesse período agora, assim, quase impensável, né, a gente fazer uma viagem internacional que lembra lá também a parte da visita técnica, né? Do mesmo jeito que a gente tem dificuldade de ir, os fornecedores também têm dificuldade de vir, né? Então, o remoto, as câmeras, né, têm favorecido muito isso daí. Um exemplo muito emblemático dessa questão dos testes de fábrica, a gente está com um projeto em andamento, nossa planta de dessalinização, e a gente fez uma análise, né, o que tinha de plano de inspeção, são muitos equipamentos, né, para fazer, sendo fornecidos, né, e a gente tinha um plano de fazer as inspeções de fábrica antes da pandemia, e no mundo, né, pós-Covid, né, com o Covid, a gente fez uma nova análise e chegamos a um cenário com redução de aproximadamente 50% no custo de viagem, na quantidade e dias de pessoas expostas, né, em outros estados. Então, a gente otimizou, até usando também a modalidade mista de inspeção. Determinados equipamentos, a gente está mandando uma pessoa e vamos fazer também o remoto. Então, eu vou ter mais gente participando e reduz a exposição e o custo também, né, de pessoas viajando, menos gente se expondo, né? Além, fazendo dessa forma mista, que é algo também, não vou te falar que é novo, mas, assim, com certeza era quase desprezível se comparado com a quantidade que tem sido usado agora, que a gente consegue botar mais gente para participar, né? Por exemplo, se o Marcelo viaja, o Ricardo pode ficar aqui e participar e dar o olhar dele naquele teste, né? Naquela inspeção. Um item só para citar, né? Que tem a ver também que foi potencializado com a pandemia. A gente tem um contrato de inspeção. A empresa tem inspetores, né? Espalhados pelo país e até alguns fora do país. E antes a gente já usava mais para mecânica e civil, e passamos a usar também esse contrato agora para elétrica também, e que favorece essa questão do deslocamento. Eu tenho um inspetor que mora em São Paulo e preciso fazer uma inspeção em São Paulo. Por que vai sair alguém de Vitória para ir lá em São Paulo se expor a Covid e tal? É óbvio que a gente analisa todos aqueles outros itens que eu falei, mas a gente pondera muito isso agora, né? Que você tem uma pessoa lá, ela pode fazer com muito mais segurança, né? Muito menos deslocamento, exposição, e a gente ainda pode fazer o misto, né? De ter um olho lá
presencial e outras pessoas aqui acompanhando remotamente. Vamos lá, Ricardo, dá continuidade. Bom, em relação à manutenção, a gente trouxe aqui até uma visão assim, de evolução da manutenção, né, onde a gente quer sair ali do reativo para algo mais proativo e prescritivo. Então, a gente quer prever quando que a gente vai ter alguns problemas de manutenção. A gente trouxe aqui uma imagem só para ilustrar, né, essa transformação do nosso inspetor, nosso time de manutenção, começar a instrumentar mais os equipamentos para que a gente tenha informação disponível em sistemas integrados, onde a gente vai conseguir monitorar ali os ativos, ter uma visão da planta inteira de como está a condição desses ativos, para a gente começar a aplicar ferramentas, algoritmos, né, de analytics, para que a gente preveja eventos possíveis, né, antecipe esses eventos de falha, e para que a gente, de uma forma mais automatizada, a gente lance as ações de manutenção para que o corpo técnico consiga aplicar de forma eficiente, né? Que isso tudo esteja de uma forma bem planejada. Então, dessa visão de evolução, a gente pegou algumas ações que a gente está fazendo e que estão sendo até aceleradas por esse cenário de pandemia. Então, a gente tem a parte de instrumentar os equipamentos, que é basicamente gerar informação sobre a condição deles. A gente tem algumas ações relacionadas a sensores IoT, aqui no caso, alguns exemplos com sensores de medição de vibração, que nesse caso aqui a gente diminui a permanência e exposição dos inspetores na área, para a gente começar a utilizar sensores que, além de tirar esse deslocamento, né, do nosso inspetor, ele gera mais informação com a qualidade melhor do que aquelas medições que a gente faz, por exemplo, de forma offline, né? Vai lá, mede uma vez por mês, por exemplo, e a gente começa a utilizar sensores que vão gerar uma granulometria maior de dados para a gente, para que isso tudo esteja integrado em sistemas que a gente consiga ter uma visão do todo, né? E, a partir daqui, gerar as ações que precisam ser realizadas. E, ainda em cima, agora, na parte de monitorar, como é que a gente monitora esses ativos, né? A gente tem uma ação que foi antes, né, do evento da pandemia, mas que está gerando muito valor e mostrando que isso aqui é possível a gente gerar uma inspeção... Perdão aqui, desculpem. Aqui a gente consegue gerar um suporte remoto, né, através desses sistemas integrados. Então, a gente tem o CGCA, que é basicamente um centro de monitoramento da condição do ativo, e a gente tem um grupo de pessoas trabalhando com ferramentas e, através de um processo, gerando suporte para todas as áreas de manutenção da nossa empresa. Então, é um formato que a gente verifica que é possível e que traz muito valor, ainda mais nesse ambiente de pandemia. Aqui são outras ações, Marcelo, você poderia comentar? O Ricardo estava falando de monitorar, agora a gente está falando de suporte técnico, né? De monitoração, agora de forma corretiva. Se eu tenho um problema, hoje eu consigo essa foto de cima à esquerda, é uma foto na mesa de casa de uma especialista nossa, que ela dando suporte no computador ali no Teams, comunicando com a equipe de manutenção e operação local e acessando remotamente o PLC supervisório da planta, então permitindo de casa fazer um atendimento que antes ia requerer deslocamento. Então, com esse atendimento remoto, a gente potencializa, reduz esse tempo aí, às vezes ela consegue atender mais de uma coisa simultaneamente, às vezes tem que acompanhar um teste que tem tempo, né? Tem que esperar o momento operacional de testar, então você ganha produtividade. Enquanto ela está aguardando, pode fazer outra coisa. Outra pessoa pode entrar online e contribuir para essa atividade, comissionar, fazer uma configuração de um relé, fazer uma alteração de lógica do PLC. Então, você consegue contribuição de mais pessoas e otimiza o tempo, né? De forma mais produtiva, né, de se trabalhar. E à direita aí um exemplo de que nem sempre o remoto resolve. Eu peguei uma foto, um exemplo de uma inspeção de diligenciamento, né, para reparo de um motor, onde a gente tentou fazer remotamente algumas etapas
foi logo no pico, foi bem no pico da pandemia, então assim, era inviável fazer uma viagem e o resultado não foi positivo. A gente percebeu que o ao vivo, lá, o tato, o visual, a câmera, nem sempre mostra detalhes que você consegue ver ao vivo. Então, a gente foi, depois quando deu uma amenizada, a pandemia permitiu, a gente fez uma viagem e fez a inspeção em São Paulo. Outra parte interessante que está um pouquinho no assunto, mas ainda está dentro do assunto, né? Que é a parte de treinamentos. A gente tinha uma previsão aí de treinamentos para 2020 que a gente esbarrou com a pandemia e ficou naquela. Como é que a gente vai realizar todo esse treinamento com a parte de engenharia de confiabilidade, né? E a gente resolveu fazer um piloto usando o Teams, no caso, né? E a gente teve uma participação de 228 pessoas no piloto, primeiro módulo de treinamento. E foi um resultado bem interessante, porque se a gente fosse fazer de uma forma presencial, a gente ia conseguir ter participação aí por turma de 20 pessoas. Então, a gente conseguiu ter uma abrangência muito maior dentro da empresa e conseguiu expandir esses treinamentos também para outras plantas da ArcelorMittal. Então, a gente conseguiu disseminar muito mais o conhecimento e foi bastante positiva essa experiência e a gente está dando continuidade nesse formato de treinamento remoto. Outro item também importante colocar é que a empresa também disponibilizou, fez esse projeto, né, de Digital Workplace, que foi basicamente ensinar para os empregados todas as ferramentas e capacidades dela para que a gente trabalhe de forma colaborativa nesse ambiente remoto. Então, foi um projeto aí bem interessante para capacitar todos os funcionários. E também a gente teve treinamentos técnicos, se você pensar em treinamentos mais específicos, que às vezes você precisa de botar a mão na massa ali, a gente verificou que foi a viabilidade também de realizar esses treinamentos de forma remota. Então, pessoas aqui de outra planta tendo uma instrução de uma pessoa aqui de Tubarão na parte de soldagem. Então, foi bem interessante e teve um bom resultado. E aqui só algumas mensagens de reflexão de itens que a gente verificou e está aprendendo com esse novo cenário, né? A gente verificou que a pandemia está acelerando algumas mudanças, assim como algumas revoluções industriais passadas tiveram também algum evento ali que deu aquele empurrãozinho para que elas acontecessem. A gente verifica que a indústria 4.0, eu acho que ela está tendo um boost agora com esse ambiente de pandemia e mudanças, né? A gente tem que mudar para que a gente consiga atingir nossos resultados. E também toda essa questão de incorporar novas maneiras. É um momento para incorporar essas novas maneiras, porque o normal mudou, né? Então, a gente tem que aprender e estamos com um ambiente fértil para isso. Outra mensagem interessante é que a gente não pode inovar a qualquer custo, né? Às vezes as pessoas utilizam desse ambiente para aplicar novas maneiras para poder inovar com coisas que não vão trazer valor para a empresa. Então, o inovar sempre tem que estar atrelado a algum valor, a algum objetivo bem claro que traga produto para a empresa, né? Outro item também que é muito importante é essa tríade entre pessoas, ferramentas e processos. Não adianta nada a gente querer aplicar ferramentas se as pessoas não estão treinadas para isso ou se não existe um processo bem definido, com responsabilidade de quem vai usar, como vai usar e por que vai usar, né? Então, isso aqui é um item bem importante que está presente em todas as ações que a gente está aplicando na empresa. Outro ponto também é que a tecnologia aproxima e conecta as pessoas, né? Igual a gente comentou do treinamento. Se antes a gente faria um treinamento que atenderia ou atingiria apenas algumas pessoas aqui de Tubarão, hoje a gente está atingindo o grupo como um todo. Então, essa é uma mensagem bem legal, é que a tecnologia está aí para conectar as pessoas para que a gente desenvolva em conjunto. E otimizando, né? Otimizando o tempo, otimizando os recursos, né? Permitindo mais gente participar, criando oportunidades, né? Exato, isso aí. Então, pessoal, é isso. Gostaria de agradecer, né? Meu nome é Ricardo, aqui está meu contato, o Marcelo Lima também, o contato dele, e a gente vai ficar à disposição aí para um bate-papo com vocês.
Isso aí. Obrigado. Que vai acontecer logo após o nosso intervalo, com a participação de todos os palestrantes e também de 2 representantes do comitê, o Manuel Pimenta, diretor do Sindifer e membro do Comitê de Manutenção, e também o senhor José Amorim, empresário e membro também do Comitê de Manutenção. Agradeço então o senhor Marcelo e o senhor Ricardo pela palestra belíssima, brilhante, não é verdade? E convido então para a gente assistir juntos a palestra do senhor Wilker e do senhor Fabrício. Pessoal, meu nome é Wilker Scopel, eu sou engenheiro da Samarco Mineração, tenho trabalhado na Samarco agora fazem 10 anos agora em fevereiro. Atualmente eu estou na coordenação, sou engenheiro da coordenação de confiabilidade, da gerência de gestão de ativos e engenharia de manutenção. E é isso, hoje a gente vai vir aqui para partilhar com vocês um pouquinho do nosso aprendizado durante esse período de pandemia. Boa tarde, pessoal. Eu sou o Fabrício Rupp. Eu tenho 2 momentos na Samarco. Acabei de voltar para a empresa depois de 12 anos e vim para aplicar os conceitos de qualidade e de estatística para melhorar as decisões que a gente toma. E vamos compartilhar algumas dessas decisões que a gente tomou durante a pandemia. Queria compartilhar com vocês nossa apresentação. Bem, nós vamos falar um pouquinho da engenharia de manutenção, nosso auxílio à tomada de decisão durante esse tempo de pandemia que a gente está passando aí. Então, nós vamos começar com a nossa agenda, um pouquinho do contexto histórico, tudo que a gente foi passando no ano de 2020 até chegar ao resultado que a gente conseguiu adquirir aí durante o nosso planejamento. Bem, em 2015, né, a gente sabe que a Samarco teve um acidente na barragem de Fundão e aí as nossas operações foram paralisadas. Falando um pouquinho desse período no foco de manutenção, durante 2016 a 2019, o nosso foco principal foi na conservação de ativos. O que é a conservação de ativos? Nada mais é que tentar manter a integridade do ativo para que no momento da prontidão operacional ele esteja disponível para operar. E essa conservação ela se dá em basicamente 2 estratégias aqui dentro da Samarco, a hibernação ou os testes periódicos. A hibernação nada mais é que aplicar uma tarefa de manutenção que te permita um ciclo maior até o seu retorno lá para uma segunda, uma terceira checagem, ou seja, você ficar mais tempo sem ir no ativo. E o teste periódico é testar o ativo uma frequência maior e você fazer inspeção sensitiva, inspeção preditiva, para tentar identificar demandas de manutenção, falhas que estariam ocultas se o ativo não estivesse operando, e você levantar essas demandas para que na hora da prontidão você possa executá-las e deixar o seu ativo disponível. Em 2020, agora, a gente passa a mudar um pouco o foco. O foco antes era conservação de ativos e agora passa a ser a nossa prontidão operacional. Isso porque a Samarco estava orçada para voltar a operar, agora no planejamento estratégico, agora no final do ano. E nosso foco em janeiro muda para prontidão. Só que aí, em fevereiro, a gente tem o primeiro caso de coronavírus confirmado em São Paulo. Isso bagunça um pouco o planejamento de todo mundo, bagunça um pouco a relação da empresa com o funcionário, por não saber ao certo, nem a sociedade saber ao certo, nem os órgãos governamentais. E aí, muito corretamente, a medicina da Samarco, o que ela faz? Ela determina que seja reduzido o número de pessoas circulando pela planta, ou seja, o fluxo de entrada de pessoas ele é reduzido na planta de Ubu. Para vocês terem uma noção, a nossa média diária de acesso em 2019 era em torno de 1.400 pessoas. Em janeiro, como o nosso foco começou a ser a prontidão, aumentou um pouco, 1.470. Em fevereiro, 1.500. E aí, repentinamente, a gente passa a ter um acesso de 500 pessoas no site. Por que a redução de pessoas tornou-se um desafio para a gente da área de engenharia, da área de manutenção? Primeiro porque os ativos eles precisam ser mantidos. Se você não dá manutenção no ativo, ele vai degradar e aí você vai perder o seu ativo, ele não vai estar disponível para você e vai gerar um alto custo aí depois para você recuperar a condição dele. Segundo porque são as pessoas que executam manutenção. Ou seja, sem pessoas para executar manutenção,
sem ativo mantido. E um terceiro ponto, que era um ponto importante, a nossa prontidão operacional, ela aconteceria esse ano, e o nosso retorno previsto era de dezembro, e com a pandemia, com a redução do fluxo de pessoas, muito provavelmente a gente não conseguiria manter o planejamento da nossa prontidão e do nosso tão sonhado retorno. Com essa redução de pessoas, a gente precisava chegar a uma solução. O que a gente vai manter? Bem, primeiro foi definido que a prontidão paralisaria, ou seja, a gente não trabalharia em nada que fosse da prontidão. Então, o sonho de retorno se tornando distante. Então, a gente decidiu que atuaria simplesmente naquilo que fosse extremamente crítico. O que a gente fez, então? A gente criou critérios para priorização das nossas demandas e as nossas atuações de manutenção. Que critérios foram esses? São critérios simples, mas são critérios em que a gente criou uma árvore de decisão, uma árvore de encaminhamento, e que somente pessoas que atuariam nessas frentes estariam acessando o site. O foco principal foi saúde e segurança, meio ambiente e impactos financeiros catastróficos. Desmembrando isso, o que a gente está falando de saúde e segurança? Está falando de sistema de emergência, né? Sistemas de combate a incêndio, geradores de emergência, bancos de bateria, proteções automáticas, a parte de integridade estrutural, risco grave iminente de alguma estrutura cair, nós estamos próximos ao mar, né? Isso poderia ocasionar uma grande perda. A parte de segurança patrimonial, principalmente iluminação, se eu tenho um fluxo reduzido de pessoas, o meu risco a segurança patrimonial, a furto, esse tipo de evento aumenta. A parte de meio ambiente, a gente atuando na parte de sistema de tratamento de efluente de processo e também tratamento de água e esgoto, principalmente efluente de processo, porque a gente continuava carregando e as nossas estações elevatórias evitem que em período de chuva a água verta para o mar, por exemplo. Isso não poderia acontecer. As condicionantes ambientais, que é aquilo que a gente tinha acordado com os órgãos governamentais que a gente cumpriria, então isso não poderia parar de jeito nenhum. O sistema elétrico de potência, principalmente a gente não poderia ficar sem a parte elétrica funcionando. O pátio-porto, porque a gente tinha um contrato de carregamento de escória, e então essa área especificamente ela estava operando, então a gente não poderia parar a atenção para essa área. E os grandes impactos catastróficos financeiros mesmo, os ventiladores de processo, a parte de conservação para não perder um casquilho, para a gente não perder um eixo, uma ponta de eixo, os grandes rolamentos mancais e redutores, e o acionamento do forno, que já era algo grave que a gente tinha identificado e não poderia deixar de fazer. Mas aí a prontidão estava paralisada. A gente, com um número reduzido de pessoas, estava atuando só naquilo que era realmente crítico. E a prontidão? Como fazer com que as pessoas voltassem de forma segura? A gente precisava, porque a medicina ela pediu para a gente reduzir o número de pessoas sem expectativa de retorno. E foi aí que, num trabalho muito interessante do Fabrício com a medicina, eles conseguiram propor aí, identificar como que o vírus se comportaria dentro dessa marco e a partir daí a gente criar ações de controle. Eu vou passar a palavra para o Rupp, ele vai falar um pouquinho do método utilizado e desse estudo que ele fez juntamente com a equipe de medicina. Obrigado, Wilker. A gente aplicou o modelo CIR, que ele é extremamente comum na área de epidemiologia. A curva do vírus, que vai aparecer a seguir, ela retrata o que representa o risco dessa doença. Você tem um período de incubação em que você começa a transmitir, mesmo sem você ter sintomas, se você poder fazer algo. Então, por isso a importância, primeiro, de ter uma grande quantidade de testes e você saber como a doença vai se desenvolver coletivamente. Aí que entra o modelo que eu mencionei. As letras S e R significam suscetíveis, infectados e recuperados. O modelo faz a seguinte analogia. Imagina que você tem 3 salas e você tem pessoas indo de uma sala para outra, só que sempre no mesmo caminho. Um suscetível se torna um infectado, depois de um tempo ele se torna um recuperado. E tem uma taxa que faz essa intensidade de transferência de pessoas de uma sala para outra. Então, o modelo é construído com base em 3 equações diferenciais. Na esquerda, você vai ter uma derivada dos suscetíveis ao longo do tempo. E ela é negativa porque ele sempre diminui. A quantidade de suscetíveis na população sempre cai. Já na direita,
você tem a derivada dos recuperados, que sempre crescem. Então, por isso ela é positiva. E no meio você vai ter a diferença entre as duas, que vai ter a curva de infectados, que ela cresce e depois cai. No momento que ela passa a cair, é considerado o pico da pandemia. Se você tem um número de infectados crescente, você pode fazer a proporção entre a taxa de infectados e a taxa de recuperados. Esse valor se chama R de zero, ou seja, é uma propriedade, uma característica da doença. E conforme isso se desenvolve, você calcula o valor chamado R de T, ou seja, o R ao longo do tempo. Na prática, ele significa o seguinte: vocês já devem até ter visto na mídia. Esse número diz quantas pessoas cada infectado infecta. Então, se você tem um número maior do que 1, você tem o contágio acelerado da doença. E você começa a ter algum controle quando esse número é menor do que 1, que a pandemia ou epidemia ou qualquer doença vai caminhar para a sua situação controlada. Então, nós criamos um modelo, que é um modelo simples, e aí você tem os dados pontilhados, que são os dados reais, o número de novos casos, e a linha cheia, que é a simulação. O problema com os dados reais, na época, né, lá em agosto, o problema com os dados reais é que eles não param e a gente não tem um futuro. A simulação, não, a simulação continua. Então, vocês vão ver que no próximo slide, essa curva vermelha continua até o futuro e permitiu a gente entender como que a doença ia se desenvolver e quando que a gente teria um pico. Tá? E com isso, a gente pôde implementar controles apropriados ao ritmo de desenvolvimento da doença, e o Wilker vai explicá-los. Porém, o modelo aqui não é o mais importante, é apenas uma integração numérica, resolver 3 equações diferenciais no Excel. Isso alunos de engenharia aprendem na disciplina de cálculo numérico. A gente trouxe esse assunto aqui para falar o seguinte: pessoas da área de engenharia de manutenção se juntaram com pessoas da área médica, combinaram conhecimentos de epidemiologia e de equações diferenciais para poder tomar decisão. E eu acho que isso vai marcar o mundo pós-pandemia. A multidisciplinaridade. Cada vez as pessoas vão ter que trabalhar em times cada vez mais heterogêneos, e isso é muito bom. A gente vai tomar decisões cada vez melhores com isso. Certo, Wilker? Perfeito, Rupi. E por que isso é importante, pessoal? Porque, assim, lá no início, todo mundo era muito conservador em relação ao coronavírus, e corretamente, porque a gente conhecia pouco. A partir do momento que a gente entende como essa curva de contágio se dá, a gente passa a atuar numa forma de medir o nosso risco. Então, assim, a partir do momento que eu conheço a minha curva, eu sei que eu preciso implementar controles. E aí, quais controles implementar? Bem, aí que entra mais integração. A gente integrou engenharia de manutenção com medicina e agora vai integrar também infraestrutura. Bem, o que a gente fez logo de cara? Lá, quando falaram assim, olha, vocês não podem mais entrar com esse número X de pessoas, vocês vão ter que entrar com menos gente. O que estava na nossa alçada era só esse pontinho verde aqui, é só essa ação de implementar novas escalas de trabalho. E isso foi o que a gestão da manutenção fez. A gente manteve o período administrativo, manteve a escala de turno e criou 2 escalas JETs. Só que isso acabou, a manutenção não tem mais ação sobre nenhuma outra coisa que pudesse conter a multiplicação do vírus. E aí que entram a multidisciplinaridade das equipes de infraestrutura trabalhando com a gente. Então, a infraestrutura, para poder atender a nossa demanda, eles passaram a adequar os veículos, ou seja, segregando, botando álcool em gel e um distanciamento, abertura das janelas, adequação do restaurante, a partir de agora, sempre com marmita, e antes de você entrar, você precisa lavar as mãos. A sanitização de áreas administrativas, ou seja, áreas comuns, precisavam ser sanitizadas, são sanitizadas 2 vezes ao dia, toda troca de turno. Controles de acesso da unidade, né, medindo temperatura, controle de acesso aos vestiários também, porque se você controla restaurante, controla o acesso, mas não controla o vestiário, não adianta. Então, hoje a gente tem um sinal sonoro para o vestiário se, por exemplo, o número de pessoas exceder a capacidade daquele local. Aplicação de testes rápidos e checklist diário.
Teste rápido, para quem está na usina, pelo menos uma vez por mês ele é realizado na gente, ou quando a gente tem contato com alguém sintomático ou com alguém que foi testado positivo. E a gente diariamente é obrigado a fazer um checklist diário da nossa condição de saúde. O que significa isso, pessoal? Significa gestão, significa quantificar o seu risco. E foi isso que a medicina passou a fazer, ajudando, com a ajuda, é lógico, de parâmetros de engenharia, de parâmetros de gestão. Hoje nós temos essa marca, essa data de dia 17, então nós temos mais de 23 mil testes realizados. Nós tivemos casos positivos 959, já voltaram ao trabalho 852, em isolamento domiciliar 6, temos uma pessoa se recuperando no hospital e está se recuperando bem, e a gente espera que logo esteja com a gente. E aí, por que isso foi importante? Porque esses controles, esse medir o risco, deu oportunidade da gente trazer de volta as pessoas gradualmente para dentro da área. Então, lá em março, nós tivemos um baque lá, que a gente não podia mais ter gente executando, e quando a gente fala de 559 pessoas, nós não estamos falando de 559 pessoas hands-on, ou seja, pessoas que vão executar atividade, você está falando de pessoas do restaurante, você está falando de segurança patrimonial, você está falando de pessoas da área de limpeza, ou seja, uma pequena porção dessa parte fazer manutenção. E aos poucos a gente começou a trazer de volta as pessoas para Samarco e restabelecer as nossas atividades críticas e restabelecer as nossas atividades de prontidão operacional priorizadas. E aí a gente sempre deixa a pergunta, né? A decisão suportada por engenharia dá resultados? Dá resultados. Eu queria deixar uma mensagem bem clara. A nossa expectativa de retorno era para 2020, dezembro de 2020, e a nossa curva foi muito impactada por causa do Covid e pela falta de mão de obra. Mas à medida que a engenharia, que a estatística começou a fazer parte da medicina, dos painéis de controle, da infraestrutura, a gestão de ativos mesmo, tentando gerar máximo valor dos ativos, a gente conseguiu um belo resultado. Hoje, a nossa expectativa de retorno continua sendo dezembro. Estamos aí iniciando o comissionamento da crente, a filtragem de Germano já rodou, mas isso tudo só foi possível porque, embora a gente sofresse um baque lá em fevereiro, março, com a nossa curva de avanço sendo impactada pela falta de mão de obra para executar, a gente conseguiu recuperar e trazer o nosso retorno de volta à nossa linha de base. Isso é muito importante porque fala daquilo que o Rupp falou, quando você integra todas as áreas, quando você trabalha tentando gerar o máximo de valor para os seus ativos, você consegue resultado como esse, e a gente está muito perto de realizar nosso sonho, que é voltar a operar agora em 2020. E, felizmente, com uma integração fantástica entre as áreas da Samarco. No demais, pessoal, é uma apresentação rápida, mas foi a nossa experiência durante a pandemia. Eu queria deixar os nossos contatos aqui para vocês, a gente queria ouvir também a experiência de vocês, né, e poder conversar com vocês. Está aí o nosso contato, quem quiser fazer contato com a gente, conectar, a gente fica muito feliz e vai ficar muito satisfeito de poder conhecer também a história de vocês e a experiência de vocês na empresa que vocês trabalham. Rupp. Isso aí. Obrigado, pessoal. Estamos à disposição. Muito interessante, né? Eu queria agradecer demais o Wilker e o Fabrício, a palestra de vocês foi muito bacana. E agora quero também aproveitar para convidar para assistirmos a próxima palestra com o senhor Osvaldo e lembrá-los que vocês podem e devem deixar perguntas lá no chat para que a gente possa responder no nosso momento de bate-papo, no debate final, logo após o nosso intervalo. Vamos assistir o senhor Osvaldo. Eu sou o Osvaldo Maia, gerente de inovação e tecnologia aqui do Senai de São Paulo. Agradeço a oportunidade e vamos conversar um pouco nessa mesa tão importante, discutindo transformação digital, a questão da pandemia e os outros aspectos. Vou explicar um pouco da nossa estratégia da indústria 4.0. Eu sei que esse tema já foi abordado por vocês o ano passado, mas ele está intimamente ligado ao assunto que nós vamos desenvolver nessa tarde. Então, eu vou começar a apresentação, que o título tem como título Impactos da Transformação Digital em Tempos de Pandemia.
É um pouco do Senai de São Paulo, umas informações. Nós somos 91 escolas fixas, 78 unidades móveis, uma rede de laboratórios de prestação de serviço de 23 unidades. Atuamos nesses 3 eixos principais, na educação, tecnologia e inovação, e ultimamente no empreendedorismo, mais especificamente intraempreendedorismo para as empresas. Nosso modelo de hélice tripla está aí, é a indústria, a academia, o governo e o Senai mobilizando essas forças em prol da assistência às indústrias do estado de São Paulo. No contexto do que nós vamos falar, é importante também entender como que a gente define os eixos principais do que está se chamando de quarta revolução industrial, não é? Nós temos a tecnologia, um pilar muito importante, temos o capital humano e temos os modelos de negócio. Obviamente que a tecnologia se transformando em commodity ultimamente, os custos caindo bastante. Então, a previsão é que nós possamos usar recursos tecnológicos cada vez mais abundantes e a um custo mais baixo. Nós temos o capital humano, que é a peça fundamental, o pilar essencial de qualquer atividade, seja ela industrial ou na área de serviços, mas na quarta revolução industrial também se reveste de uma importância ímpar, falando inclusive na questão da requalificação necessária para os novos tempos. Nós temos também os novos modelos de negócio chegando e que vão impactar e já estão impactando certamente vários segmentos da indústria, notadamente o de manutenção também. O que vocês estão vendo agora é a nossa estratégia de transformação digital para as empresas. Esse é um programa feito em etapas, onde a gente começa primeiro com entendimento, depois diagnóstico, passando por otimização de processos, onde nós temos uso de ferramentas Lean e também de eficiência energética. E mais à frente, mais em cima, vocês têm a questão do mapeamento, da introdução de automação, da digitalização e da integração vertical e horizontal da cadeia produtiva, chegando até as questões de indústria inteligente. Tudo isso, há que se ressaltar que nada funciona sem o comprometimento do C-suite das empresas, ou seja, a participação fundamental é do presidente, são dos diretores de área, e isso impacta na cultura organizacional de tudo aquilo que vai ser feito no futuro da empresa. E principalmente na questão da quarta revolução, da indústria 4.0, isso é fundamental. No aspecto da manutenção, é mais crucial ainda mais nos tempos que nós estamos vivendo agora, com essa agravante da pandemia. Na questão especificamente da transformação digital, o que nós estamos vivendo agora é um tempo de exceção, extremamente complicado para o setor produtivo, em que a tecnologia tem que se transformar num aliado das estratégias das empresas. A questão da transformação digital não é simplesmente para ganho de produtividade. Nesses tempos de pandemia, um papel muito importante tem sido na proteção do trabalhador e na sociedade como um todo, mas a questão de otimização de processos e também da proteção do trabalhador em ambientes que estão hostis, isso já acontecia antes, né, da pandemia, mas agora com a questão do isolamento social, mesmo dentro da empresa. Ou seja, quanto mais oportunidades nós tivermos de trabalho remoto, melhor para a gente adequar a essa estratégia. Uma característica muito importante é a redução do tempo de resposta a eventos, seja ela um advento contrário, adverso de máquinas. Você tem que, quando você tem monitoramento em tempo real, você tem vocês percebem claramente que o eixo do tempo vai diminuindo conforme você vai utilizando as tecnologias habilitadoras da indústria 4.0. Sistema de suporte à decisão e aqui essa questão toda de integração de sistemas cyberfísicos é muito importante.
No eixo Y, você vê que os benefícios da adaptação são muito grandes. Então, disso que nós vamos falar um pouquinho também, nesse aspecto da manutenção 4.0. Gostaria de chamar a atenção que é para a definição da própria manutenção 4.0. Obviamente, meus colegas também exploraram esse assunto. Muitos dos conceitos que eles falaram anteriormente também fazem parte da minha apresentação também. É uma plataforma tecnológica composta de pessoas, equipamentos, e que visa maximizar tempo de produção por meio de eliminação de manutenções reativas e não planejadas, não é? Então, agora sim, a gente chega ao encontro da tecnologia com os interesses da indústria, no caso da manutenção. E o uso de inteligência artificial são também fatores decisivos. Você tem aquelas questões dos custos de downtime, que também já todo mundo que é do segmento sabe muito bem. Quando você tem uma linha de produção, aí, um dia parado, em torno de 288 mil euros, isso são dados da Europa, mas isso também faz parte do dia a dia de vocês. Das indústrias, é absurdo o custo de manutenção em relação à porcentagem das vendas, né? Na indústria farmacêutica chega a 16%, na indústria siderúrgica 15%, na manufatura papel e celulose 10%, manufatura em geral 7%, ou seja, é um impacto violento em termos do que a gente chama da falta de atenção para o aspecto da manutenção. No caso específico, as habilitadoras, tecnologias habilitadoras da 4.0, que estão intimamente ligadas à questão da manutenção, nós dividimos aqui, existem vários modos de se dividir essas tecnologias, mas nós temos a questão da conectividade, que eu vou falar um pouquinho mais à frente, e extremamente importante, especialmente com o 5G chegando agora. A questão dos analytics e da inteligência, com a possibilidade de a gente usar machine learning e inteligência artificial. A questão da interação homem-máquina, através de realidade aumentada, utilização de robôs, ou AGVs, ou AIVs, e também da engenharia avançada, não é? São aspectos fundamentais nessa nova dimensão da indústria 4.0 e também da manutenção 4.0. No caso específico, o que é o aliado nosso agora é que a queda do custo das tecnologias, não é? Então, quando você tinha um drone que custava $100 mil, hoje você encontra drones aí até bem mais em conta do que $700. Você tem a própria manufatura aditiva, que serve para fazer, por exemplo, a fabricação de peças de reposição. Antes você tinha uma máquina que custava $40 mil, você tem impressoras aí hoje na faixa de 100, mas eu chamaria a atenção nesse caso específico da manufatura aditiva de metais, que pode virar o jogo em termos de peças de reposição para a manutenção. Mas, enfim, as tecnologias aqui, o recado é que elas estão caindo e isso é bom para nós. No Senai, nós estamos integrando já vários projetos com essas tecnologias. Por exemplo, drones indoor, para você fazer gestão logística, movimentação de ativos, câmeras para reconhecimento de padrão de imagem, isso na manutenção está bastante importante. A realidade aumentada, a integração de kits em ensino e aprendizagem, isso são cases que o Senai está desenvolvendo agora. No caso dos cases específicos, eu chamaria atenção, por exemplo, para aplicações de desempenho em tempo real. Esse é de um parceiro que vocês conhecem bem também, a SKF. Esses monitoramentos tipo nuvem corporativa tendem a se intensificar bastante. Você tem o Analytics na palma da mão ali e possibilita até fazer a manutenção de um continente para outro. Você tem várias aplicações nesse sentido. Obviamente, a sensação do empresário ou do técnico em ter todos os dados simultaneamente e para aplicação de uma análise que está acontecendo é muito interessante. Isso tudo que eu estou mostrando são aplicativos que a gente usa aqui na indústria propriamente dita. Esse é um produto bastante interessante para média e pequena. Muita gente pensa em indústria 4.0 ou manutenção 4.0 para grandes empresas, mas tem muitas aplicações que são
possíveis de serem executadas para o empresário de baixo porte, pequeno porte. A bancada de montagem assistiva, ela usa câmeras, usa todo um sequenciamento para ir instruindo o operário a fazer a montagem de qualquer dispositivo. Então, no caso de uma manutenção, você teria, por exemplo, toda a sequência de desmontagem de um eixo, de uma engrenagem ou de um sistema de redução. Você pode usar o sistema de guia, assim, com as imagens sendo geradas na bancada e a pessoa já sabe qual peça que deve ser montada em qual lugar. Isso dispensa o uso de uma pessoa com muita expertise. É claro que a gente tem que pensar muito, e essa é uma parceria que a gente está fazendo agora com a Enel, para fazer o treinamento em realidade virtual. E para aspectos de manutenção, muito importante essa questão de uso dessas tecnologias também. Cada vez mais, para os ambientes de manutenção, a gente pressupõe que isso vai continuar. Eu vou passar a seguir um filme da Seal Eurodrive, que estava presente na última feira de Hannover, e que conta um pouquinho de um dispositivo que eu digo a vocês, esse filme, ele conta como que você tem um pórtico que faz a varredura dos sensores em IoT de um motorredutor. O que vocês estão vendo ali na frente, um painel, e esse display, obviamente, ele está conectado com os sensores internos ao motorredutor. Quando você faz a varredura do equipamento, todos os sinais são recuperados e já são mostrados como se fosse uma tela de raio-x. Você tem as grandezas dos motores, você tem os estudos de temperatura, de tensão, de atrito. Toda essa aplicação já é um ambiente de inteligência artificial, já é uma possibilidade de uso de machine learning, onde que você consegue recuperar todos os sinais da máquina de uma maneira remota e provavelmente vai ser um dos produtos mais utilizados também para você fazer a captura de dados. Tudo que esse sistema, no caso da Seal Eurodrive, usa a rede neural e combina as grandezas, né? Um sistema de inteligência artificial que combina os parâmetros que interessam a serem estudados nesse aplicativo específico. Então, eu penso que seja um futuro na verdade, não é futuro, já está disponível, não é? Imaginem vocês fazendo a varredura, então, no chão de fábrica, com um aplicativo desse para poder recuperar sinais. Bom, como eu havia dito no início, o que é crítico agora? É a questão da conectividade de baixa latência. O que significa isso? Significa você recuperar os dados dos sensores ou de atuadores de maneira muito rápida, na ordem de 1 milissegundo, né? Só que na questão do 5G, nós temos essas 3 famílias aí. Nós temos a captura de dados em grande escala, a captura de dados com latência baixa, que são aplicativos de missão crítica, e também de extrema densidade, quando você tem grandes volumes de IoTs, frotas de IoT trabalhando juntas. A manutenção, com certeza, vai ser altamente impactada por essa questão do 5G. Pode ser que a gente tenha aplicações de missão crítica, em que a velocidade seja importante, ou que a gente tenha aplicações onde a densidade de sensores seja importante. Mas, de qualquer maneira, as bolhas, chamadas bolhas 5G, como é o caso do Senai aqui na nossa Escola 4.0 em São Caetano do Sul, nós temos totalmente interligado as antenas, já fazendo toda a movimentação dos robôs, no caso lá é um AIV, que eu penso que pode ser bastante utilizado também para os aspectos de manutenção. Vocês estão vendo aí as características técnicas da rede de conectividade, é um projeto conjunto com a Nokia. Você tem as picocélulas, você tem o GPS para localização do robô, e você pode fazer totalmente a conexão dos dados, dos sensores, passam pelas antenas e são recuperados lá na sala de controle.
Essa é uma estratégia que nós usamos também, que é um toolbox de mapeamento para a indústria 4.0, para a manutenção 4.0, onde você consegue saber do lado esquerdo o seu status e do lado direito aonde você gostaria de estar. Ou seja, é importante que a empresa ela entenda a sua rota para a manutenção 4.0. Você tem casos em que você quer fazer, por exemplo, a prevenção básica em segurança, hoje ela é, por exemplo, a normal, e aí você quer fazer uma prevenção com controle. Em tempos de pandemia, obviamente que esse daí é um detalhe muito importante. Fazer detecção de uso de EPI, fazer detecção de equipamentos defeituosos e coisas nesse sentido. Essa metodologia funciona bem e a gente está usando bastante aqui em São Paulo. Dos impactos também, na questão do tempo, do downtime, do uptime, prevê-se que várias tecnologias como essas, a machine learning, toda essa reporte de falhas de maneira antecipada, inclusive o uso de drones e robôs para inspeção de instalações, não é? Você tem também, foi feita uma pesquisa e que fala da adoção dessas técnicas de manutenção. As empresas dizem de 1 a 5, numa escala de 1 a 5, que repórter de falhas automáticas vão ser muito importantes, todo o sequenciamento dos reparos, o gerenciamento dos inventários de peças e de almoxarifado. Todas essas coisas que a gente faz hoje já no âmbito da manutenção vão ser fortemente impactadas pelas novas tecnologias. Tudo isso levando a uma diminuição do tempo de downtime. Óbvio, a gente tem que chamar a atenção bastante que a inteligência artificial tem um potencial imenso e cada vez maior, agora com essas questões de restrições sociais e nas empresas também, cada vez mais se prevê a chegada de componentes, de estratégias que usam inteligência artificial. Esse é um exemplo da AWS, vocês conhecem bem. Já há suítes e pacotes prontos para serem utilizados em manutenção preditiva, sempre com a visão de você baixar o tempo de downtime, né, diminuir o downtime, mas já com plataformas muito modernas. Você vê, por exemplo, esse desenho, tem um caminhãozinho ao centro, uma betoneira, e você já vê a questão dos serviços de nuvem em amarelo e dos serviços edge, ou seja, de computação de borda em vermelho. Você tem todo o gerenciamento de frota de IoT, você tem toda a questão de analytics, o que se prevê e que já está disponível lá fora para a indústria. Aqui, várias indústrias já estão usando também essa questão de nuvem e de computação de borda trabalhando juntas, não é? Sempre a gente tem dificuldade de saber saúde de máquina. Agora, esses componentes têm essas tecnologias, já nos provém esse tipo de capacidade. Esse é um outro produto desenvolvido aqui por nós, para uma empresa, onde a gente usa machine learning sem supervisão, que é a mais sofisticada, com a questão de inteligência artificial e geração de alerta preditivo e também da própria gestão de recursos. Você vê, por exemplo, aplicações do tipo de reconhecimento de padrão auditivo, muito importante. Então, a gente lembrava quando tinha os experts com a chavinha de fenda que ficava ouvindo o mecanismo, não é? Hoje você já tem toda uma questão de análise de banda de áudio e que é característico de cada tipo de defeito na máquina. Isso já está muito adiantado, essa é uma aplicação também vista em Hannover, e que faz análise preditiva baseado em padrões auditivos, em padrões acústicos que a máquina emite quando está próxima a ter o seu problema. E dizendo assim, já quase concluindo, o importante nesse caso específico da manutenção 4.0, seja ela, a gente espera, né, que estejamos fora dessa questão da pandemia, a gente torce por isso, mas a gente tem que fazer uma estratégia. Então, não adianta chegar na empresa, no chão de fábrica, e achar que vai comprando tudo, vai colocando lá. Tem que se pensar, tem que haver um grupo
que se encarregue dentro da empresa de fazer esses estudos. Alguns pontos de sugestão, por exemplo, são investimentos feitos com bases em cases, fazer MVPs na empresa ajuda bastante, fazer uma transformação incremental, não precisa ficar jogando tudo que tem fora, não é isso, porque o Brasil é um país brownfield, ou seja, é realmente marrom, a gente tem que aproveitar tudo que a gente tem na empresa, melhorar práticas de manutenção, quer dizer, avaliar as melhores práticas para o seu caso, fazer adaptabilidade no mundo VUCA, que é um mundo incerto, um mundo muito difícil, ambíguo, né, e complexo que a gente está vivendo hoje, possuir dados como ativo. A gente tem que encarar o dado como um novo petróleo, a gente tem que fazer governança dos dados. Muito se fala de captura de dados, mas muito também se joga fora. Você usa 3% do dado capturado para poder fazer análise. Com colaboração operacional e da manutenção, capacitar de novo pessoas, e no Senai a gente faz muito isso aqui em São Paulo, a requalificação profissional é importante, sempre com vistas a ter o melhor profissional, que é o pilar essencial de tudo. E compartilhar o risco com a cadeia. Nós estamos dentro de um mundo do supply chain, nunca estamos sozinhos na efetiva alocação da solução. Então, dividir, sim, a responsabilidade com seus fornecedores, Tier 2, Tier 3, fazer um trabalho de recuperação e de conceituação junto a eles. Não é? De uma maneira geral, essa é a mensagem que eu gostaria de ter passado a vocês. Agora nós vamos à etapa das discussões, mas tudo que eu estou mostrando aqui são experiências que a gente está vivendo na prática aqui no Senai e nos 28 setores da indústria que nós atendemos. Eu reitero aí que estamos à disposição, vamos participar do painel e vamos tentar colocar realmente a indústria brasileira e vocês aí no Espírito Santo com uma ampla base instalada, né? Com várias empresas líderes de setor. Contem aqui com a gente também para a gente começar essa jornada de transformação digital nas empresas. Termino por aqui, deixando um forte abraço aos amigos aí do Espírito Santo e a todos. Estamos à disposição para o painel. Muito obrigado e vamos em frente. Excelente conteúdo, né? Vou aproveitar e agradecer o senhor Osvaldo e mudei até de cenário, mas é mesmo para chamar a sua atenção. Eu quero lembrar mais uma vez as mídias do sindicato, porque é lá o espaço para vocês interagirem e vocês buscarem informações, na verdade, se atualizarem. Então vamos lá, o site es.com.br, o Facebook Sindifer.es, tudo junto, o Instagram Sindifer.es e o YouTube Sindifer. Bom, agora sim a gente vai fazer a nossa pausa, o nosso intervalo, mas é super rápido, tá? 5 minutinhos e a gente já tá de volta com o nosso debate. Vai ser incrível e eu aguardo você. Estamos de volta com o nosso terceiro seminário Capixaba de Manutenção e agora sim vou convidar aí, né, os meus palestrantes e os representantes então do Sindifer para a gente poder dar início ao nosso debate. Vou mais uma vez relembrar o nome de cada um deles. Vou convidar o Marcelo Oliveira, o Ricardo Pimenta, já estão aqui comigo, né? Fabrício, o Wilker, todos aí, o Osvaldo e também os representantes, o Manuel Pimenta e o José Amorim. Olá, boa tarde, meninos. E o presidente, que também nos acompanha agora nesse momento. Agora sim, eu vou deixar então com vocês, meninos, um ótimo bate-papo. Boa tarde a todos. Vocês estão me escutando? Sim, escutando bem. Sim. Estamos com delay aí, mas tudo bem. Primeiro, vamos dar os parabéns aos palestrantes, né, pelas ótimas informações que vieram. Eu tenho aqui algumas perguntas que foram enviadas pelo chat. Vou direcionar agora conforme veio, depois eu vou fazer Quer voltar? Algumas para os apresentadores
poder debater um pouquinho aí para a gente, tá bom? Vamos lá. Primeira pergunta que veio aqui pelo nosso chat é para o professor Oswaldo, do Senai. Pois não. Qual a importância da... Tá me ouvindo? Estamos ouvindo. Tá bom. Então, qual a importância da requalificação profissional de manutenção na transformação digital que vivemos? Então, assim, como foi colocado durante a nossa apresentação, nada vai girar se o capital humano não tiver adequado. Tecnologia é bonito, é uma coisa que chama atenção, reduz custo, tudo, mas nada funciona se não tiver capital humano. Então, esse momento que a gente está vivendo agora já nos provou isso. Então, é necessário que as empresas atentem para o detalhe da requalificação. Existe uma outra pesquisa da McKinsey que fala que em 3 anos o empregado médio brasileiro precisa de 90 dias de requalificação. Eu diria para vocês que daqui para frente esse intervalo vai aumentar inclusive mais, para maior número de dias para requalificação devido a essas questões das entradas dessas tecnologias habilitadoras de maneira mais intensa. Então, é um novo mundo que nos aguarda em todos os setores produtivos, e a manutenção ela não vai ser diferente. Quando que a gente imaginava conversar sobre curva de contaminação dentro de uma empresa, que o fator de contaminação acima de 1 é crítico, entendeu? Estatísticas, tudo isso. Então, vale tanto para o departamento de saúde das empresas, como para o pessoal da técnica. Então, é impressionante a capacidade que uma crise tem de mobilizar os departamentos das empresas. E eu digo para vocês que aí nascem novos perfis profissionais, nós estamos atentos a isso, e a requalificação vai ser contundente. Então, respondendo, é altamente importante a questão da requalificação nesse novo momento. Muito bem. Queria também dar os parabéns, foi muito bacana aí as apresentações, muito bom. E eu tenho aqui uma pergunta aqui que fizeram para a turma da Samarco, para o Fabrício Ilker. Vou tentar resumir, porque veio um texto aqui, aliás, vários, né? O Fabrício Ilker, o pessoal está querendo saber o seguinte: essa integração entre as áreas foi muito importante agora. Ela continua depois? E, independente dessa integração ou não, que padrões vocês já consideram como definitivo, independente da pandemia? Ilker faz as honras? Manel, com licença. Oi. Dá licença? Deixa eu colocar mais um pouquinho nessa pergunta sua, que eu queria saber o seguinte aqui. Vocês buscaram esse exemplo de alguma empresa ou vocês desenvolveram isso aí aí dentro da Samarco? Essa interação entre a engenharia de manutenção e a SESMIT? Vamos por parte, então, vamos falar sobre a questão da integração e depois o Fabrício conta um pouco sobre a integração entre engenharia de manutenção e SESMIT. Você está ouvindo bem? Mas, assim, basicamente a gente entende que essa integração ela deve ser mantida. A gente trabalha, né, no foco em gestão de ativos. Hoje nós temos uma área na Samarco específica assim, de gestão de ativos, com o nome de gestão de ativos, vamos dizer assim. No passado isso começou a ser desenvolvido, mas devido o nosso acidente, a gente não conseguiu tocar em frente, muita coisa se perdeu. E agora o que a gente tenta é trazer isso de volta. E com certeza, assim, com processos desenhados, bem definidos, eu entendo que toda a parte que envolve o ciclo do ativo, desde da aquisição, desde do seu registro, spare parts, criticidade, a parte de suprimentos e desenvolvimento de fornecedores, que é muito importante.
a parte de gerenciamento de risco, a partir dos modos de fala de cada ativo. Então, assim, eu acredito que isso vai permear, sim, inclusive com áreas como, por exemplo, RH, porque para cada tipo de manutenção eu preciso de um tipo de capacitação. Então, isso eu entendo que vai ser no futuro o reflexo do nosso trabalho, que começou agora aí, um pouco forçado pela pandemia, é verdade, mas assim, já vinha sendo desenvolvido para que a gente tivesse bom processo definido. Só um pouquinho sobre o áudio, eu estou me ouvindo no retorno, então tá difícil um pouco concentrar assim, falar. Eu acho que a minha parte ficou para explicar a relação entre a engenharia de manutenção e o SESMIT. Na verdade, a gente chama de gerência integrada de medicina. O que aconteceu foi que a gente foi muito impulsivo, né? Até irresponsável. A gente, da manutenção, é muito assim. A gente pulou em cima dos dados, aplicando as técnicas de estatística, achando que estava fazendo a coisa certa. Aí o pessoal da medicina chamou a gente para conversar e explicou, calma, olha só, não é bem assim, né? Explicou para a gente que existem conceitos de epidemiologia que precisam ser seguidos, modelos matemáticos já muito aplicados, que a gente também não conhecia. Enfim, aí quando a gente começou a trabalhar junto, a gente conseguiu realmente unir os nossos conhecimentos e resolver o problema. Então, essa integração não foi... Ela nos encontrou, vamos dizer assim, não foi algo que surgiu de imediato, mas foi muito produtivo. Obrigado. Amorim, tem pergunta aí para eles, Amorim? Temos sim. Nós temos uma outra pergunta aqui para o professor Oswaldo. É possível implementar uma estratégia de manutenção 4.0 sem abrir mão das práticas atuais? Eu vou abrir o microfone aqui. Bom, esse é o nosso dia a dia aqui, lutar sempre entre o tradicional e o novo. Esse é um choque cultural muito forte nas empresas, até por adaptação de tecnologia, a gente encontra bastante resistência, às vezes por desconhecimento, às vezes por resistência mesmo ao novo, né? Não há outro caminho. As equipes de manutenção vão ter que entender que existe o híbrido. O híbrido não é só no modelo das escolas. O híbrido veio para ficar dentro das empresas também. Então, há que se fazer uma requalificação do pessoal mais expert, os whiteheads aí, como nós, assim, tem que ser reeducados nas novas tecnologias. É importante colocar o pessoal novo trabalhando com o pessoal mais experiente para que o time cresça. Então, todos têm um pouco a dar. Então, eu vejo que há para entrar, as novas tecnologias têm o seu lugar, mas também a experiência tem o seu lugar. Não se pode descartar a experiência de décadas das pessoas aí. O que tem que se fazer é um trabalho conjunto, integrado e que movimente. Então, aquele especialista em rolamentos, em eixos, em desmontagem de caixas de transmissão, ele tem uma bagagem cultural muito grande e tem que ser respeitado. Porém, tem que amplificar isso através das novas tecnologias. Tem que abrir o microfone, né? Seu microfone, Manuel. Ok. Marcelo e Ricardo. Eu tô juntando aqui, são várias perguntas, mas basicamente o pessoal quer saber de vocês. Se vocês já fizeram alguma medição de produtividade depois da adoção dessas técnicas que vocês falaram, e o que vocês estão usando naquilo que o professor Oswaldo apresentou, que vocês já estão usando. Conseguiram ouvir? Quer começar, Marcelo? Bom, eu vou falar, você comenta aí, Ricardo, ok?
Sobre medição de produtividade, eu confesso que eu não conheço nenhum número, não sei se o Ricardo conhece para falar. Tem, Ricardo? Cara, acho que a gente não tem número, só que das várias reuniões e conversas que a gente teve de feedback, até da direção com a gente percebe que as pessoas estão tendo, todo mundo comenta, né, que está tendo uma performance maior, está conseguindo fazer mais coisa de casa, né, trabalhando nesse ambiente de teletrabalho. Só que números mesmos não teria, assim, para comprovar, né? Eu complementaria, eu não conheço esse número para falar, eu não sei se existe essa medição, tenho certeza que a direção está atenta para isso, né? Mas eu não saberia dizer se isso já existe um número, mas com certeza, como o Ricardo falou, o pessoal tem gente em casa, mas tem muita gente lá, né? Tem muita gente. Eu hoje estou em casa, o Ricardo está lá na empresa. E o pessoal de operação, principalmente o pessoal de execução de manutenção, né, também está lá, direto. Essas pessoas não tem como trabalhar remotamente, né? Então, acho que o ganho da produtividade está nessa redução, o ganho de logística, na inteligência, né? Como a gente falou de colocar mais gente para contribuir, tem a ver com o que a turma da Samarco estava falando. Eu acho que a tecnologia, o remoto, tem favorecido que você coloque pessoas diferentes para atuar no mesmo problema ou no mesmo processo, e que antes você precisava muito mais, né? A gente tinha essa dependência, por uma questão até cultural, da presença física, né? E isso gera dificultadores, né? Fatores de dificuldade. Sobre as ferramentas que o professor Oswaldo apresentou, sobre produtividade, de forma mais alguma coisa, Ricardo? Sobre as ferramentas, eu até complementaria, se o pessoal me permitir, que eu até gostaria de ouvir do professor Oswaldo, né, um pouco mais sobre isso, né, o que da indústria 4.0 que está dentro já faz parte, né, da nossa indústria brasileira, e o que a gente pode esperar, né, para os próximos, no curto prazo, ser nossa realidade. O que eu posso falar, assim, eu não sou especialista no assunto 4.0, né, o professor Oswaldo pode até me corrigir aí, o Ricardo complementar, né. O que eu posso dizer é que, assim, essas ferramentas digitais já eram usadas, conhecidas, mas tiveram o seu uso muito intensificado, né? As ferramentas 3D, drone, esses acessos remotos. Eu citei lá um exemplo hoje a gente tem um especialista nosso de casa, está acessando com todos os critérios de rigor, de segurança, acessando remotamente uma aplicação de processo e auxiliando na análise de uma falha, auxiliando num teste. Eu acho que isso tem tudo a ver com a conectividade que a indústria 4.0 traz, né, como um dos fatores dela. Ricardo, você pode complementar aí com essa parte das ferramentas? Um desses pontos críticos aí da indústria 4.0 é a integração, né? A gente, já bem antes da pandemia, a gente trabalhou bastante para unificar as plataformas, né? Como é que eu consigo ter informação de várias ilhas, né? A gente colocava como ilhas, né, as plataformas separadas, ter essa informação toda em um lugar só para que eu tenha visibilidade da empresa, né? E sim, a gente tá aplicando vários itens, né, da indústria 4.0, como você comentou, os drones. A gente já tem rotina de inspeção com drones. A gente tem toda essa parte de sensoriamento que a gente está difundindo, né? A pandemia está até dando um empurrãozinho aí para a gente melhorar essa difusão pela empresa. A gente precisa de informação para poder dar aqueles próximos steps de automatização e robotização da manutenção, né? Partir para a parte prescritiva. A gente tem feito alguns testes também com algoritmos de analytics focado em manutenção. A gente já roda algumas outras coisas focadas em processos, em outros itens, mas para manutenção a gente está rodando testes que vão ajudar a nossa equipe a prever de forma mais antecipada eventos de falha ou de anomalia, né?
Então, está rodando e está acontecendo. Ok, Amorim? Oi, está me ouvindo? Eu tenho uma pergunta aqui, Amorim. Muita gente aqui está perguntando o seguinte, e aí para o pessoal da Samarco e para a Celó, como é que fica a questão da segurança transmitindo esses dados via internet? Dados de manutenção, de conservação de equipamento, como é que fica a questão de segurança patrimonial, né? A questão de segurança. Acho que eu vou começar falando. Realmente é um ponto sensível agora, né? A gente, principalmente porque todos esses dados de segurança, de informação, vão trafegar pela nuvem, vão trafegar pela internet. Então é preciso que, quando se faz esse tipo de contratos, quando se fazem esses tipos de soluções, é preciso ter uma criptografia, ter um sistema de segurança da empresa que está fornecendo esse serviço muito forte. Não sou da área de TI, né, mas a gente tem conhecimento que a Samarco aqui, a área de TI, faz algumas exigências, né, para que o fornecedor tenha algum sistema de segurança. E a gente, por exemplo, hoje, a nossa plataforma preditiva, ela passa toda pela nuvem. Então, a empresa que foi contratada, ela teve que mostrar as criptografias, ela teve que mostrar os critérios de segurança da informação que eles utilizam. Então, assim, eu acho que tem que ter um pouco de cuidado na confecção dos contratos, tem que ter um pouco de cuidado no gerenciamento das informações e, mais uma vez, aí fazer interface entre as áreas. Se a informação é importante para você, você precisa envolver a TI, envolver as áreas responsáveis e fazer a integração, né? Conforme manda o figurino da gestão de ativos, né? Manuel, só uma observação, respondendo ao Marcelo. Marcelo, tudo que você falou é verdade. A gente encara essa questão toda como uma jornada. As empresas brasileiras têm vários tipos, vários níveis de tecnologia e de preparo de pessoas. Aqui a nossa jornada tem 8 passos. E o primeiro passo é o Lean. Nós não podemos colocar digitalização maciça nas empresas se você não resolver os problemas básicos de Lean Manufacturing. Ou seja, temos graves problemas de layout, temos graves problemas de movimentação exagerada de funcionários na empresa. Nós temos riscos ambientais, temos uma série de coisas. Eficiência energética, ainda mais vocês que são heavy users aí da parte de eletricidade e de força, a gente nem pode chamar isso de luz, tem que chamar de força mesmo. Tem uma série de aspectos aí de desperdício. Nós jogamos fora no Brasil 20% da nossa energia elétrica motriz, por causa de falta de motores de alta performance. São instalações, são esteiras transportadoras que estão soltando fumaça branca, são motores gaiola que estão queimando, porque o pessoal não presta atenção, usa até o osso, não tem questão de olhar o que está acontecendo preventivamente. Então, nós fizemos em 420 empresas o ano passado, só Lean Manufacturing, e a produtividade subiu a 35%, no menor patamar, Nós temos empresas aí que conseguiram 60% de ganho de produtividade só fazendo Lean. Bom, depois de sanada essa parte do Lean, Marcelo, a gente tem que subir a régua. Aí é que você entra com o calibre pesado da digitalização, entra com recuperação de dados, nuvem, Big Data, Analytics. E só para vocês terem uma ideia, nasceu o novo perfil profissional, que é o especialista em cibersegurança, que até antes a gente não tinha. Então agora já tem necessidade de ter o engenheiro, assim como o tal do cientista de dados. Quantas vezes vocês tinham ouvido falar de cientista de dados 5 anos atrás? Ninguém falava disso. Então agora tem uma série de novos perfis que estão chegando, que vêm ao encontro, vem ao encontro dessa questão das tecnologias e das empresas. É essa transformação que a gente está esperando.
Então, tem muita coisa para fazer, especialmente no siderúrgico. Eu tive a oportunidade de visitar a Arcelor aí há 3 anos atrás, fazer um seminário na Findes aí, sobre a indústria 4.0. E assim, a gente sabe o quanto vocês estão lutando para poder fazer a modernização da empresa. Vou dar um exemplo, gêmeos digitais. Quantas empresas têm necessidade de simular a planta virtualmente para não ter que fazer isso praticamente, para não gastar dinheiro, e não sabem que tem o gêmeo digital. O gêmeo digital a gente implantou aqui numa empresa siderúrgica, que inclusive ganhou até um financiamento do FINEP por causa disso. Então, as consequências de modernização digital são muito grandes. Tá? Então, só respondendo a sua pergunta para falar que é uma jornada, tem que respeitar o estágio de cada um. Obrigado, professor Oswaldo. Só complementar enquanto o senhor falava, eu vejo muito essa questão da jornada, acho que o caminho é por aí mesmo. Como usuário, eu concordo que o caminho é esse. E enquanto o senhor falava, voltando na pergunta anterior, que o pessoal perguntou do que a gente usa, algo que eu tenho visto aparecer agora aqui na parte de engenharia, para nós é mais recente, eu sei que em outras empresas brasileiras isso já está mais difundido, que é essa questão do 3D, que o pessoal tem feito muito mapeamento, tanto de instalações, quanto assim, numa visão mais ampla, né, de mapear uma planta, um pedaço, né, de uma planta, quanto de peças, de equipamentos. Hoje a gente tem scanners manuais de tamanho, scanners portáteis e de tamanhos um pouco maiores, que o pessoal consegue fazer um escaneamento 3D das mais diversas, como eu falei, de peças ou até de uma planta, né? E aí você chega nesse nível aí que o professor citou de um gêmeo virtual, né? A gente tem muito a ganhar e um caminho, né, para chegar lá. Vamos lá? Oi, está me ouvindo? Eu gostaria de fazer uma pergunta para o pessoal da Samarco e da Arcelor aí. Saindo um pouco aí desse assunto que está rodando, mas aproveitando todo o problema que nós tivemos em 2020, que foi um período de aprendizado profundo, mudança. O que a Samarco e a Arcelor esperam das suas contratadas que fazem um serviço de manutenção de agora para frente? E o que as suas contratadas podem esperar de vocês a partir de agora? Posso começar, então? Vou na frente, depois todo mundo fala. Pega água ali, Paulo. É capacitação básica. É muito apropriado. A gente está, né, no ambiente, contato com o Senai, com o sindicato, com todo mundo, porque a gente sente falta de habilidades básicas na mão de obra que nós utilizamos. A gente gostaria de receber a mão de obra com a capacitação melhor para ter uma produtividade maior. Pode esperar da gente parceria. Nós queremos desenvolver essas habilidades. Nós trabalhamos com o Senai esse ano lá dentro da Samarco fazendo treinamento. Então, o que a gente precisa é isso. Então, o que a gente espera oferecer é ajudar a resolver esse problema. É isso. E falar dele abertamente, porque ele é grave. Marcelo, Ricardo? Bom, pergunta um pouco ampla, né? Eu vou falar um pouco do que eu consigo visualizar. Pegando, de certa forma, o que foi dito há pouco, a questão do caminho da trajetória aí da indústria 4.0, essa questão da relação entre contratos, né, de parceiros. Eu até prefiro, né, usar esse termo, né, entre empresas parceiras,
que é com a parceria que a gente caminha, né? Então, a gente tem um cenário novo, e onde as partes estão sendo impactadas, mas o objetivo final é o mesmo, né? De oferecer, receber um serviço de qualidade e oferecer e fornecer condições justas, adequadas, né? Que sejam saudáveis, né? Para essa parceria poder ser duradoura. Então, foi citado aí pelo Fabrício questão de capacitação, a gente tem a preocupação aí da saúde, só para citar essa questão mais especificamente do Covid, né? Todos os cuidados e ações que foram tomadas, né, dentro da Arcelor, dos empregados próprios, valeram da mesma forma para os parceiros, né? Então, eu acho que se pudesse resumir, eu resumiria nisso aí, as duas partes colocando suas dificuldades e o que pode oferecer e conseguir, né, contribuir com aquilo que tem de melhor, tentando avançar, né? É uma relação uma via de mão dupla aí, né? Não tem. Eu só queria colocar dessa forma, né? Que não é o que a Arcelor, a Samarco, pega os parceiros, né? O que cada um pode contribuir nesse caminho, né? O que cada um tem tido de lições e pode trazer de ideias para que a gente possa construir e trilhar esse caminho juntos, né? Ok, pessoal. Olha, obedecendo aqui a nossa programação, nós estamos encerrando. Nós temos muitas perguntas aqui ainda e depois, se alguém alguém que está ouvindo aqui também não sentir plenamente atendido com a resposta de vocês, é que eu e a Amorim tentamos consensar, né? Juntar várias perguntas. A gente encaminha para vocês. Mas, então, de novo, agradecer a todos vocês e passar a palavra para o nosso presidente, que vai fazer o encerramento. Ok? Um abraço para todos. Um abraço para todos. Então, meu pessoal, que jornada, ou pelo menos que passo de uma jornada bacana hoje à tarde, né? Tivemos a oportunidade aqui de ouvir o Ricardo, o Marcelo, representando a ArcelorMittal, grande parceiro do Sindifer, grande parceiro dos prestadores de serviços Capixaba. Temos, assim, uma gratidão enorme à ArcelorMittal, ao Hilker também, e o Fabrício, da Samarco. Assim, também uma gratidão enorme. Estamos torcendo muito aí para vocês voltarem a operar o mais cedo possível. Samarco é um grande parceiro aí das empresas associadas ao Sindifer. Nós temos também, assim, o orgulho de trabalhar com vocês. Tivemos aqui a oportunidade de verificar, né, de constatar como que a necessidade faz a criatividade aflorar, né? Que coisa boa. A gente estava vendo aí, o professor Oswaldo falou e vocês também colocaram, a gente já tinha aí várias ferramentas, várias tecnologias disponíveis e que a gente, por uma natural, assim, né, atender aí o dia a dia e as coisas que acabam se priorizando, a gente não estimulou essa integração, não fez a coisa andar de uma maneira mais rápida. E aí vem uma crise. E a gente já sabe que o ser humano é movido por crises, né? Nós, na verdade, diante da necessidade, a gente acaba se movimentando um pouco mais rápido e buscando a solução para as coisas. E não foi diferente com o caso da pandemia. A gente viu aí que as empresas muito rapidamente se movimentaram, nós vimos engenharia se integrando com a medicina, nós vimos as tecnologias que estavam disponíveis, colocadas nas prateleiras, sendo buscadas e sendo alavancadas. Então, assim, para a gente é uma grande oportunidade estar vivendo esse momento, um momento ímpar, um momento difícil, mas que quem olhou para o momento difícil, o momento de crise, com olhos de oportunidade, certamente sairá disso aqui fortalecido. Não só as áreas de manutenção, de engenharia das empresas, as áreas de segurança e saúde das empresas, como também lá no meio acadêmico, lá no Senai, nós temos certeza que muitas empresas tiveram a necessidade de recorrer aí à expertise do Senai para a gente colocar tudo isso em prática. Então, assim, eu fico muito feliz
enquanto presidente do Sindifer, de ter proporcionado a vocês, através do nosso comitê de manutenção, a todos que estão acompanhando esse terceiro seminário e poderão vê-lo depois também em reprise aí no YouTube. Eu acho que uma oportunidade limpa de verificar como que nós podemos e devemos conectar as coisas mediante a nossa necessidade. Vou ser sincero, honesto e franco para vocês, talvez de vez em quando a gente, enquanto executivo, deveria dar uma pitadinha de crise, né, na empresa, para poder sacudir tudo, movimentar tudo, para ver como que as coisas ficam dinâmicas e como que as coisas caminham. Então, fico muito feliz e agradecido a todos vocês de ter proporcionado a todos os associados do Sindifer que tiveram a oportunidade de assistir, que ainda terão, essa tarde bacana. Acho que assim, um passo bacana nessa nossa jornada, como diz o professor Oswaldo aí, para que a gente possa fazer o melhor proveito possível das tecnologias disponíveis, integrando isso, mediante, assim, muito bem colocado, o estágio de cada empresa, né? Eu acho que cada empresa está em um determinado estágio, ela tem que escolher aquilo que é mais adequado. O Senai, como grande parceiro aí também, tem aí o diagnóstico aí, pode ofertar a cada empresa, desde o Lean Manufacturing, para poder dar uma ajustada nos processos, até inovações tecnológicas de última geração. Então, a todos vocês que nos assistiram aí, nós agradecemos pela audiência e agradecemos mais uma vez ao Marcelo e ao Ricardo pela ArcelorMittal, ao Fabrício e ao Hilker pela Samarco, ao professor Oswaldo aí pelo Senai aí de São Paulo aí nos dando um banho aí de apoio tecnológico. Agradecer sem dúvida alguma ao Manuel e ao Amorim aí, nosso comitê de manutenção, que nos ajudaram aí a fazer essa mediação, e obviamente a todos que estiveram envolvidos na organização desse seminário. A todos vocês, nossos sinceros agradecimentos, e assim nós vamos encerrando. Vou devolver aí a Letícia para que ela faça as considerações finais de agradecimentos, e desejo a todos vocês uma ótima tarde e sincera gratidão do Sindifer a todos vocês. Abraço. Muito obrigada, senhor Luiz Soares. Perfeita, muito coerente a sua fala. Eu acho que encerra o debate de uma forma muito rica, inclusive, né? Quero agradecer, então, mais uma vez, um debate muito interessante, né? Eu gostei bastante de como as coisas foram conduzidas. Muito obrigada, viu, senhor Luiz Soares? E agora sim, eu vou aproveitando, então, para encerrar, né, e me despedir de vocês nesse momento. E, claro, espero encontrá-los aí em breve numa nova oportunidade, mas quero lembrá-los ainda que esse momento nosso aqui vai ficar salvo e que vocês vão poder acessar quando vocês quiserem. Tá joia? Um abraço e até a próxima!